Olá, boa noite, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live endodôntica de toda segunda-feira agora, né? Já temos uma tradição em lives nesse horário, né? Claro que a gente tá competindo com um monte de gente, depois que eu me dei conta que meio que virou um horário nobre, né? Essas lives de segunda às 8 horas. Mas que bom, tô bem contente que o pessoal tá entrando. Boa noite. Oi, galerinha. Oi, Clarissa. Oi, Ana. Oi, Kellen. Que bom ver todos vocês aqui. Coisa boa que a galera tá chegando. Maravilha. Bom, gente, hoje a gente tem bastante conteúdo pra falar, tá? Eu tô vendo que tá todo mundo aí, acho que tá todo mundo me ouvindo, né? Ana, Paola, Lívia. Então tá. Deem um ok, eu acho que tá tudo funcionando bem. Eu não vou demorar muito nessa introdução, porque eu separei bastante conteúdo pra gente. Como tem também alguns casos clínicos, então acaba que a gente perde um pouquinho mais de tempo. Eu quero aproveitar bem essa 1 hora que o Instagram nos dá. Deixa eu só ligar meu cronômetro aqui, pra eu não me perder, né? Então tá joia. Bom, então, galerinha, seguinte. Hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre as indicações do retratamento endodôntico. Eu acho que esse é um dos temas que traz mais dúvidas, é um dos assuntos mais desafiadores da endodontia, não só saber indicar, quando indicar o tratamento, o retratamento endodôntico, mas também a sua técnica, né, que é bastante complexa. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão das indicações, sobre a seleção de casos para se realizar o tratamento endodôntico, né? Por quê? Como é que a gente vai saber? Será que eu devo retratar esse dente? Sim ou não? Ou por outro lado, será que vale a pena a gente fazer todo um retratamento endodôntico? Qual será o prognóstico desse dente? Será que ele vai se manter? Será que vai valer a pena? Será que eu vou conseguir fazer melhor do que o tratamento anterior? Então, são inúmeros aspectos que a gente precisa resolver, porque a gente sabe sim que em última instância e dependendo do paciente se pode utilizar, por exemplo, o implante. E sempre tem a contrapartida, né? Tem situações, tem pacientes que não têm condições de receber implantes, enfim. E claro, né, quem faz endodontia sempre prefere manter os dentes, né? Mas então tá, vamos fazer um bate-papo. Eu trouxe alguns casos clínicos. Depois, mais adiante, vou mostrar para vocês alguns casos de das minhas colegas queridas, alunas que participam do nosso grupo de WhatsApp, que tá super legal. Hoje a gente discutiu alguns casos, é super bom quando o pessoal traz as suas dúvidas, que a gente pode ter uma troca bem bacana. Então, vai ter alguns casos das gurias aqui também, tá? Mas então tá joia. Vamos começar, vamos direto ao ponto. Eu trouxe alguns slides hoje pra gente conversar. Eu vou virar aqui a câmera. Então, primeira coisa só pra gente lembrar, né? Peraí que eu pulei uns slides aqui. Só um pouquinho, deixa eu subir. Primeira coisa, vamos lembrar dos objetivos do retratamento endodôntico, né? Nós vamos sempre tentar buscar um melhor resultado, superando as deficiências anteriores que nós não conseguimos ou que o colega anterior não conseguiu realizar, e principalmente criar as condições biológicas para o reparo dos tecidos, certo? Então, esse é o principal objetivo. E quais são as indicações? Então, se a gente for pensar de uma forma bem teórica, a indicação principal do retratamento endodôntico é no caso do insucesso, sem dúvida, né? Que nem essa casa aqui que a gente viu que ela já era, tá? Desabando. E também corresponde a essa imagem aqui. Nós temos, então, esse incisivo central, uma obturação do canal totalmente deficiente, né? Cheia de espaços, parecem que os cones foram colocados soltos ali, e uma enorme de uma periodontite apical. Agora, que ficou mais escura a tela, né? O insucesso endodôntico em potencial, nós temos que, entre aspas, tentar prever quando o insucesso vai ocorrer. É esse caso dessa casa que está praticamente caindo, tem uma pessoa sentadinha ali na janela, vocês não conseguem ver muito bem. Que é mais ou menos essa situação, a gente vê canais bem obturados, porém sem nenhuma restauração. Isso aqui é um insucesso em potencial, ou praticamente isso aqui a gente pode considerar que já deu errado, que vai precisar retratar. Tá, gente? Então, são essas duas principais situações. Aquilo que a gente já consegue fazer o diagnóstico, ou então quando a gente... Ai, tá caindo aqui o celular. Quando a gente consegue prever que vai acontecer alguma coisa errada. E existe outra situação também que a gente chama de razões preventivas. Vejam aqui, né? Tem uma infiltração na parede desse prédio, certo? Tá? Algum problema vai acontecer.
E nesse caso, a gente vai chamar de razão preventiva quando eu tiver aquela obturação do canal mais curta, eu tenho aqui saúde periapical e dente assintomático. Então, provavelmente, eu não necessitasse fazer, por exemplo, esse retratamento se esse dente fosse receber uma restauração convencional. Mas se eu tiver que colocar coroas ou pinos, talvez valesse a pena a gente pensar em fazer esse retratamento, né? Então, temos que levar em consideração também essas situações que no futuro podem gerar algum problema. Por isso que eu acho que nessa situação, assim, de retratamento, como qualquer outra em endodontia, a gente precisa ter bastante ferramenta, bastante estudo para poder, na hora de tomar uma decisão, fazer isso de forma menos, como é que eu vou dizer, difícil, né? Menos angustiante, que a gente não tenha aquela insegurança da falta de conhecimento, e sim aquela dificuldade que a gente vai ter muitas vezes de dizer para o paciente, bom, mas qual é a chance disso aqui dar certo? A gente vai ver a questão ali dos percentuais dos índices de sucesso, que nós temos como dar alguma ideia para o paciente, mas que a nossa angústia então fique somente nisso, que eu não tenha um número, um percentual exato para dizer para o meu paciente, que não seja por falta de conhecimento. Então, a gente tem que ter todas as ferramentas na nossa cabeça, né, para poder orientar a nossa mente na hora de fazer esse planejamento e tomar a decisão. É essa questão da tomada de decisão que a gente vai conversar hoje, tá? Então, eu vou trazer bastante informação para vocês, coisas que, obviamente, vocês já sabem, mas é sempre importante a gente relembrar, porque daqui a pouco não é o dia a dia, pode ter gente que tá formada há menos tempo, enfim, ou que tá estudando ainda, tá? Então, vamos ver aqui, o que mais que a gente tem de slides. Bom, então, gente, olha só. Obviamente, para eu poder determinar o sucesso ou insucesso endodôntico, eu tenho que lançar mão de critérios clínicos e radiográficos, obviamente, né? E, mais recentemente, já faz algum tempo, nós também temos, graças a Deus, a possibilidade de utilizar a tomografia Cone-Beam, que ela é salva, né? Ela é salvadora. Claro que ela não é ainda algo para se usar todo santo dia, mas a gente vai falar um pouco sobre indicação também, certo? Só que o sucesso endodôntico, ele precisa ser definido após um período pós-obturação e pós-restauração do dente, certo? A gente não consegue determinar o sucesso endodôntico de forma imediata. Por quê? Porque a gente precisa de tempo para a ocorrência do reparo. A gente sabe que é no mínimo 6 meses, certo? Então a gente tem que fazer esse controle pós-operatório. Vejam, isso aqui é uma referência antiga e isso continua, certo? Pelo menos por 2 anos nós devemos fazer esse acompanhamento. Claro que é difícil, às vezes o paciente não volta, a não ser que ele tenha algum problema, mas é importante que a gente também tenha uma noção dos nossos números, né? Como que funciona os nossos índices de sucesso do nosso dia a dia, do nosso tratamento, certo? Então, gente, eu vou trazer aqui rapidamente um estudo só para a gente poder contextualizar essa história, tá? E a gente daqui a pouco já vai entrar também nos casos clínicos, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou virar aqui. Vejam, então aqui a gente tem um estudo prospectivo, um estudo longitudinal, que avaliou 1.369 tratamentos de canal e observou então o índice de sucesso após 5 anos. O que eles consideraram sucesso? Sem sinais e sintomas, ausência de lesão, laminadura e espaço periodontal normais, certo? O insucesso, que é o que a gente deveria considerar na nossa clínica, presença de algum sinal ou sintoma, presença de lesão visível radiograficamente ou apenas a diminuição da lesão inicial, tá? E foi considerado um sucesso, um prognóstico duvidoso, ausência de sinais e sintomas, porém apenas a diminuição da lesão inicial ou então um espaço periodontal anormal. Foram esses critérios que foram empregados por esse grupo, né, super reconhecido na ciência endodôntica. Então aqui a gente pode tirar uma ideia mais ou menos dos índices de sucesso que a gente poderia mencionar para o nosso paciente, tá? Vejam, olha que interessante, o índice de sucesso nos casos de polpa viva
segundo esses autores e de acordo então com as limitações desse estudo aqui, seria em torno de 93%, tá bom? A necrose sem lesão bem próximo da polpa viva, e quando a gente fala de necrose com lesão, o índice de sucesso cai um pouco mais, 84%, certo? E quando a gente tem já uma situação de reintervenção, de retratamento, eles acharam um índice de sucesso bem baixo, a lesão maior do que 5 milímetros, aí é uma enorme de uma lesão, então às vezes vai ser necessário nesses casos até uma intervenção cirúrgica. E o que eles observaram que afetou negativamente o resultado do tratamento endodôntico? Uma maior severidade da doença, ou seja, uma maior infecção, e a questão da sobreobturação teve um impacto negativo. Então, é interessante até a gente repensar, né? Que a gente vê que existem algumas escolas que preconizam aquela sobreobturação, que buscam ultrapassar ou obturar o canal em toda a sua extensão, sem deixar nenhum tipo de margem de segurança, e talvez isso não seja tão interessante, tá? Mas vamos lá, vamos seguir adiante. Bom, agora, uma outra coisa que pode nos guiar para poder dar uma ideia para o nosso paciente. Bom, eu tenho que fazer então pela segunda vez o retratamento de canal. Poxa vida, já foi super chato o tratamento de canal e agora vou ter que fazer de novo. Vai dar certo, doutora? Doutor? Né? E aí, o que nós vamos dizer para o nosso paciente? Uma coisa que pode nos ajudar, tá? Vamos só combinar que isso não é exato 100%, a gente está falando de biologia, biologia não é matemática, nós vamos trabalhar sim com alguma coisa estatística, mas olha só, uma coisa que é meio lógica, que a gente pode pensar quando estiver fazendo essa avaliação, para poder decidir se vai ou não retratar esse canal, ou o que nós vamos dizer para o paciente. Vejam essa primeira situação aqui da esquerda, tá? Nós temos um tratamento de canal bastante incompleto. Vejam, mesmo na raiz distal, a gente vê que houve pouca dilatação, e na raiz mesial, praticamente, desde o terço cervical, não foi feita uma obturação somente até o terço cervical, certo? Então, toda vez que a gente vê um preparo inadequado no tratamento inicial, certo? Ou seja, muitos espaços vazios, não ficou adequado, ficou muito curto, ficou pouco dilatado, ficaram bolhas na minha obturação. Se eu fizer o retratamento, isso aqui é quase que um tratamento inicial, se nós formos pensar, principalmente nessa raiz mesial. Parece que não foi feito quase nada, foi feito com pouco cuidado. Então, se eu fizer o retratamento cuidando todos os princípios biológicos e técnicos, ou seja, eu vou fazer um bom preparo, irrigação adequada, medicação intracanal e obturação, eu vou ter um índice de sucesso mais elevado. Então, toda vez que eu tiver um tratamento endodôntico em péssimas condições, em uma situação de insucesso, eu terei mais chance do meu retratamento dar certo. Agora, quando a gente tem esse tipo de situação, ó, gente, de canal bem obturado, aparentemente foi feito tudo certo. Claro, a gente não sabe se a pessoa, por exemplo, não usou um isolamento absoluto, não adianta, pode estar linda a obturação, mas se houve contaminação, não tem o que segure, né? Mas enfim, nessas situações, quando a gente tem, vejam o que está entre aspas, um tratamento inicial em boas condições, e eu faço o retratamento utilizando todas as ferramentas possíveis e imagináveis, às vezes o meu índice de sucesso é mais reduzido. Por quê? Aparentemente foi feito tudo que estava ao alcance aqui. Então, talvez nessa situação aqui da direita, que eu mostrei para vocês, talvez nessa situação aqui, a gente não tenha um bom resultado. Por quê? Pode ser um fator que não seja inerente ao tratamento, que não seja uma infecção mais comum, pode ser uma infecção, uma bactéria mais resistente, entre outros fatores que a gente vai ver. Mas sem dúvida nenhuma, nós vamos focar e pensar sempre na razão microbiana, a infecção intraradicular, ou seja, infecção nas ramificações do canal principal. Muitas vezes uma das grandes causas de insucesso é deixar para trás canais. Então, tem situações, eu vou mostrar para vocês um caso que
exemplificam não mais de um caso que exemplifica bem essa situação. O mais famoso é o do quarto canal, né? Do quarto canal dos molares superiores. Mas a gente também pode perder canais, deixar de encontrar canais em outros dentes, e eu vou mostrar isso para vocês. Geralmente é isso. Ou então, uma falta de dilatação. Hoje, com esses sistemas mais recentes de preparo do canal, né, gente? O que acontece? A gente faz um preparo muito circular, tanto com sistemas rotatórios como com sistemas reciprocantes, né? Só que os canais não são circulares, né? Os canais são ovais, são achatados. Então, se nós não usarmos outras ferramentas para poder limpar essas áreas inacessíveis, nós não vamos conseguir um bom resultado. Tá? Então é importante a gente ter isso em mente, não achar que é um Enterococcus fecalis, eu tenho uma infecção extraradicular, eu tenho Actinomyces israelii. Bom, até pode ser, né? Uma reação de corpo estranho, às vezes é uma falta de limpeza mesmo do canal principal, dos canais, das ramificações do canal, né? Uma falta então de preparo químico-mecânico, de medicação intracanal. É isso que a gente precisa focar. Claro que vai ter as raridades, mas geralmente a gente tem que primeiro pensar no mais plausível, no mais simples, certo? Vamos ver aqui. Então, já antecipei, né? A principal causa do fracasso da terapia endodôntica são os micro-organismos, né, pessoal? Disso a gente não tem a menor dúvida. E é nisso que nós vamos focar. Esse é o nosso dia a dia. Como que nós vamos fazer para conseguir eliminar e conseguir resolver essa situação, tá bom? Olha só, pessoal entrando aqui, Diego, Pati, Andressa, Rafa. Ó, a Rafaela Pinzon perguntou aqui. Em que casos você solicita tomografia para realizar os retratamentos? Vamos ter alguns casos aqui para exemplificar bem isso, tá? Já vou chegar lá, Rafa. Então, aqui eu estava falando sobre as causas do insucesso. E é nisso aqui que a gente vai focar. Nos fatores microbianos e na infecção intraradicular. Então, é aquela deficiência de preparo mesmo, que às vezes, sem dúvida nenhuma, não é por má vontade, é por causa da complexidade anatômica, tá? Coisas inerentes ao próprio tratamento endodôntico, fatores não microbianos como reação de corpo estranho, cisto verdadeiro, fatores sistêmicos. Nós não vamos falar sobre isso hoje, tá? Vamos focar no que é mais o nosso dia a dia, tá bom? Então, olha só, que interessante. Esse artigo é um caso clínico que fala sobre infecção extraradicular persistente em dentes obturados assintomáticos. Foi feita, então, uma análise por microscopia eletrônica de varredura e microbiana, como depois de uma cirurgia apical. Então, eles tinham aqui esse caso inicial, raio-x inicial do retratamento, houve um insucesso, a presença de lesão, não tá dando para ver bem aqui, vocês vão ter que acreditar em mim, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, toda essa minha aula eu vou enviar para o nosso grupo de WhatsApp, então quem não entrou, aproveita, entra, avisa os amigos que eu vou enviar isso pro pessoal, que aí vocês podem ter esse guia aqui para vocês, certo? Depois foi feito o retratamento, vejam que até houve extravasamento de material obturador aqui sobre obturação, porém a fístula persistia, certo? Então, eles resolveram, já que já tinha sido feito o retratamento, foi feito todo o possível e imaginável, optou-se então por fazer uma apsetomia com o uso do ultrassom e obturação retrógrada com MTA, e depois foi feito um controle de 2 anos em que houve sucesso. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui são as imagens da microscopia, que mostra aquela sobreobturação, a presença então da gutapercha, material obturador extravasando pelo forame. Vejam que legal aqui, ó, 2 forames, outras saídas foraminais, vejam. Extrusão do material obturador antigo durante o retratamento, isso aí não tem como, né, pessoal? Como é que a gente vai conseguir separar como é que eu não vou empurrar para remover a gutapercha? Eu acabo empurrando um pouco, né? Mas isso é um assunto para uma outra aula, né, pra gente conversar a respeito de técnicas de retratamento. Mas olha isso aqui, porção apical não instrumentada. Olha esse tamanho. Claro que isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura, né, gente? Mas é que os canais, gente, eles não são circulares. Vejam que aqui, mesmo em apical, ele tem um formato ovalado. Claro, aqui a gente já vê que já houve reabsorção apical em função desse biofilme bacteriano. Quando a gente tem lesão, a gente tem algum grau de reabsorção que pode ter deformado esse forame. Mas não se enganem, os canais eles não são redondinhos, circulares,
em todo o seu trajeto. Então é importante que ele seja limpo e que a gente consiga obturar da melhor forma possível essas situações, tá? Então isso é uma coisa que a gente precisa ter bem na cabeça. Certo? A questão dos canais não serem circulares, então eu preciso direcionar os instrumentos para todas as paredes dos canais, talvez usar um ultrassom, uma agitação ultrassônica ou algum outro método de agitação da solução irrigadora, do hipoclorito de sódio, do EDTA, para atingir essas áreas e poder fazer uma limpeza bem adequada, tá? Isso é bem importante, certo? E também uma coisa que acho que eu vou falar mais à frente aqui, que tem no... é o próximo slide, deixa eu mostrar para vocês. Vai ficar um pouco confuso, eu botei esse slide aqui com um apoio só, tá? Esse aqui é um artigo muito interessante, clássico, de Wu e colaboradores, certo? Do ano 2000, que mostra que é uma tabela, pessoal, com o diâmetro apical anatômico original dos canais. Vejam, aqui então é o diâmetro a 1 milímetro do forame, certo? 1 milímetro de distância. Olha que interessante. Incisivo central superior, o diâmetro inicial dele é 34. Como é que eu vou, por exemplo, fazer um preparo aqui com uma lima desculpa. 30 no incisivo central. Tem que ser acima da 35, no mínimo. Incisivo lateral corresponde ao instrumento 45. Vamos pegar aqui os molares, por exemplo. Olha só, quando a gente tem apenas um canal mesiovestibular, ele corresponde a um 45 praticamente. Então, como é que eu vou instrumentar só até o 25? Quando eu tenho dois canais, o mesiovestibular e o mesio-palatino, em média, o diâmetro apical é 20. O canal disto-vestibular, ele é 0,22 milímetros, ou seja, corresponde a um instrumento 25, por exemplo. Então, como é que a gente vai conseguir ter sucesso se nós não dilatamos adequadamente? Então, é importante que a gente tenha essa tabela, tá? É uma tabela já do ano 2000, mas é um estudo clássico que mostra o diâmetro anatômico dos canais. Então é importante que o instrumento trabalhe nas paredes e desgaste dentina. Ele não pode estar passivo. É importante desgastar um pouco de dentina. Então a gente tem que ter um pouco de noção na nossa cabeça qual é o diâmetro anatômico dos canais, certo? Para evitar esses insucessos. Certo? Vamos ver aqui então o que mais que nós temos. E a questão então sistêmica, os fatores sistêmicos que influenciam, e a gente também não vai entrar nesse mérito hoje, vamos falar das indicações do retratamento. Então, como é que eu posso considerar sucesso do meu tratamento endodôntico? Primeiro, ausência de sintomas, o paciente não está relatando nenhum tipo de dor. Também, quando a gente faz os testes de percussão e palpação, ausência de edema ou fístula, ou seja, nenhum sinal de infecção. A mobilidade tem que estar normal, o dente em função na arcada. Radiograficamente, o espaço do ligamento periodontal normal ou com um pequeno espessamento, que seja insignificante, certo? Eu tenho que observar a eliminação daquela rarefação prévia, laminadura normal e ausência de reabsorção, certo? Como que nós vamos fazer isso? Através do controle clínico e radiográfico periódico, certo? Até hoje, essa aqui é uma frase que eu acabei não colocando, mas se não me engano é do ano de 2004, tá? O controle clínico e radiográfico é a nossa ferramenta para estabelecer o sucesso e o insucesso do tratamento endodôntico. Mas, hoje em dia, nós temos uma ferramenta extra que nos ajuda muito, né? Que é a tomografia Cone-Beam, sem dúvida nenhuma. Mas a Cone-Beam, ela ainda é um método auxiliar do diagnóstico. Nós não podemos, não devemos fazer de forma, enfim, todos os dias, para todos os casos, solicitar esse exame. Nós temos que pensar que ela sim tem uma dose de radiação mais elevada. Então, a gente começa fazendo o exame clínico e a nossa boa e velha radiografia periapical. E aí, se a gente tem dúvida, né? Uma coisa que acontece muito, que nós vamos falar mais adiante. O paciente vem, relata sintomas, nós fazemos a radiografia periapical e tá tudo aparentemente super bem. Mas o que está acontecendo esse paciente? Tem algum problema psicológico? Será que ele está tendo essa dor, está sendo uma dor
psicológica que ele está somatizando, né? Não, muitas vezes não é. Aí nesses casos em que os sintomas não combinam com a imagem radiográfica, pode ser sim uma boa indicação, pergunta da Rafaela, para a tomografia Conibin, tá? Vejam só aqui, então, esse artigo que eu trouxe para vocês. Deixa eu virar a câmera. Vejam, a capacidade da tomografia Conibin em detectar lesões periapicais que não foram detectadas nas radiografias. Estudo retrospectivo, tá? Então, isso é um assunto que já está, as pessoas já começaram a se dar conta, né? Que para que a lesão apareça na radiografia periapical, tem que ter ocorrido algum grau de destruição óssea. Então vejam, nessa radiografia aparentemente tá tudo lindo aqui, né? Tá ótimo esse periápice. E aí quando vai se fazer uma tomografia Conibin, se observa aqui, olha só, uma área já de periodontite apical relativamente grande, certo? Mas como ainda não houve um grande grau de destruição óssea do osso medular ou não atingiu ainda a cortical, o que acontece? Essa lesão ela fica retida aqui no osso medular, ocorre a sobreposição das imagens na radiografia periapical e a gente acha que está tudo bem, né? Poxa, isso é um problema? Sim, é um problema. Mas ainda assim a gente não deve, de forma desenfreada, indicar a tomografia Conibin. É para os casos mesmo em que nós temos dúvida, tá? Então esse aqui é um caso meu, tá? A paciente procurou com dor na região dos molares. Ela primeiro relatou que era uma dor gengival, foi no período da quarentena, então ela não queria buscar atendimento, realmente, ninguém estava querendo ser atendido, nós mesmos não estávamos querendo sair de casa para atender, né, porque tinha todo aquele medo, a gente não sabia ainda muito como lidar, agora a gente já sabe um pouco mais, mas ainda assim existe esse receio, né, enfim, e ela relatava assim, a palpação tinha dor nessa região, e a gente vê realmente que tem algo estranho acontecendo por aqui, né? Vejam que aqui tem um espessamento nessa região aqui do ligamento periodontal, na raiz palatina. Isso aqui é um risco, pessoal, tá? Um risco do meu, um arranhão ali no na minha plaquinha de fósforo do sistema de raio-x digital, certo? E com o passar dos dias, ela começou a desenvolver um edema, um aumento de volume na face, certo? E realmente apontava para esse dente. Parece que tem algo mesmo errado acontecendo por aqui. Então, nós solicitamos uma tomografia Conibin. Eu vou tocar para vocês aqui esse videozinho, acho que ele tem até um som, mas acho que tá baixo. Mas olha a diferença, gente, tá? Então, aqui nós temos o mesmo dente, tá? O dente 27. Olha a imagem na periapical e olha a imagem na Conibin. A diferença. Olha o tamanho dessa lesão, olha a irregularidade desses ápices. Inclusive, a gente já vê um espessamento mucoso dentro do seio maxilar, talvez uma sinusite de origem odontogênica, tá? Então, realmente, nesse caso, estava óbvio, o paciente começou a ter, inclusive, aumento de volume. Então, vejam aqui, olha só. Esse exame foi feito pelo Frederico, radiologista Frederico Prates, lá da Tomograf. O trabalho deles realmente é... Opa, passei sem querer. É impecável, né? Ele, inclusive, faz esses videozinhos pra gente, mostrando os detalhes. Eu coloquei aqui as legendas para facilitar. Então, vamos ver, olha só. Então, ele primeiro nos mostra aqui o canal MV2 ou canal mésio-palatino não tratado desse dente 27, tá? Que provavelmente estava alimentando essa lesão. Olha o espessamento mucoso do seio maxilar. Agora ele vai para o corte axial e ele encontra, inclusive, um canal mésio-palatino no 26, que não era o dente que a gente estava observando. E aqui no 27 também o canal mésio-palatino e a presença de um istmo, mostrando que aqui é uma situação mais desafiadora ainda no quesito do retratamento. Então, tem toda uma área que precisa ser limpa aqui, além de desobturar e retratar os demais canais também. E olha que interessante, esses exames são legais porque a gente consegue ver um pouco mais além do que a gente queria. No mésio vestibular, ele observa o quarto canal e um achatamento importante da raiz, causando um risco de perfuração. Como aqui não tinha lesão,
nós optamos por não retratar por enquanto o 26, mesmo não tendo o tratamento do mésio palatino, em função desse achatamento aqui, que deve ter sido alguma reabsorção que já está cicatrizada, porque a gente vê que tem até já espaço do ligamento periodontal, laminadura e tudo mais, né? Porque ao se fazer essa instrumentação tem um grande risco de perfurar aqui. E o dente 27, no dente 27 optou-se pelo retratamento, certo? Aqui nós temos um outro caso, deixa eu dar um play, tá? Esse caso, o paciente também estava com dor, só que no exame radiográfico periapical dava a impressão que existia uma calcificação da raiz mésio-vestibular, não parecia que ela tinha sido tratada. E aí o que se encontrou ao acaso? Uma reabsorção interna no canal palatino, certo? Olha só, aqui também podendo servir como um nicho para as bactérias, tá? Agora vamos ver os outros cortes que ele vai mostrar aqui. A presença, olha, isso aqui é muito chato, né? Quando o paciente vem e tá com dor, no caso de retratamento, a gente pede a Conibin e a gente enxerga, então, esse corte axial, quando a gente vê essa raiz nesse formato mais elíptico e a gente vê, então, aquele canal mésio-palatino não tratado. Essa é a causa de uma grande maioria de problemas. E nesse caso, vejam que não tinha quase luz desse canal. Olha a entrada dele onde é que tá, bem aqui, ó, de difícil localização. Então, às vezes, é um caso que a gente pode até pensar em não fazer, ou avisar para o paciente que é uma tentativa. E olha, de novo, pessoal, a sinusite maxilar, certo? Então, são situações que a gente precisa estar bem atento. Para fazer o diagnóstico do insucesso, então, nós já falamos, avaliação clínica e radiográfica, e além, então, da questão de fístula, aumento de volume e dor, nós precisamos ver a qualidade da restauração atual, qual vai ser o planejamento da nova restauração, perguntar há quanto tempo o paciente fez esse tratamento e também falar sobre observar a qualidade da obturação radiograficamente. Deixa eu só botar aqui. Minha bateria. Não tinha visto isso. Pronto, resolvido. Certo, pessoal? Então, vamos ver aqui mais alguns casos clínicos. Vejam, esse paciente buscou atendimento com tumefação, né? Obviamente, bem importante, dor. E vejam aquilo que eu falei para vocês, olha só. Um tratamento endodôntico aparentemente bem feito, uma alteração periapical e uma fístula. É óbvio, aqui a gente não vai já extrair esse incisivo central, vamos sim fazer esse retratamento, tá bom? Agora, vamos ver outras situações, olha só. Nesse caso aqui, eu tenho ausência de dor, tenho ausência de sinal clínico, mas radiograficamente eu tenho péssimas obturações, né? E uma periodontite apical instalada. Gente, isso aqui não tem o que pensar. Tem que retratar, mesmo que esteja assintomático, pessoal. Isso é uma coisa que eu quero falar para vocês. Vou virar aqui, olha só. Mesmo que esteja assintomático aquele caso, poxa, mas tá assintomático, eu vou acompanhar. Não, esse é o tipo de caso que a gente não acompanha. A gente mostra para o paciente, muitas vezes serão achados ao acaso, né? Então, aquele caso assintomático que a gente encontra, por exemplo, num exame de rotina por outro dente, aquela periodontite apical, né? Só que está tão incompleta a obturação e a presença da periodontite apical que nós temos obrigação, sim, de dizer para o paciente que tem a indicação do retratamento, porque a gente tem ali um processo inflamatório crônico que tem uma repercussão sistêmica, além de que com o passar do tempo vai aumentando a reabsorção óssea, e aí, se por acaso vai chegar um momento em que eu não vou mais ter condições de fazer esse retratamento, que o meu índice de sucesso vai cair bastante, que não vai ocorrer o reparo, o paciente terá perdido muito osso. Então aqui não tem que discutir, tem que fazer o retratamento e pronto, explicar tudo isso para o paciente, mesmo que não esteja doendo, não dá para ficar acompanhando, entre aspas, né? Porque isso eu acho que não é acompanhar, é deixar de lado, tá bom? Agora aqui nós temos uma outra situação, olha só. Vejam aqui. Eu tenho uma boa qualidade de obturação, eu tenho uma área grande de periodontite apical, e aí o que vocês acham? Retrata ou não retrata? E clinicamente,
o paciente não relata nenhum tipo de sintoma, não existe alteração inflamatória clinicamente, apresenta apenas então essa área radiolúcida importante, mas com canal bem tratado. O que vocês acham? Retrata ou não retrata? Eu já tenho como decidir isso a partir dessas informações? Pois é, gente. O que faltou perguntar aqui para o paciente? Há quanto tempo foi realizado o tratamento endodôntico, tá? Então, vamos tomar cuidado com isso também. Porque se o tratamento endodôntico foi concluído há um mês, o que eu vou fazer? Acompanhar. Por quê? Porque não tem sinais clínicos. Se tivesse com fístula, com dor e aumento de volume, mesmo que o tratamento endodôntico tivesse sido realizado apenas há um mês, teria que ser feita uma nova intervenção, talvez uma investigação com tomografia Conibin, para entender se não tem algum outro componente que está causando essa inflamação. Agora, 6 meses depois, a gente observa o reparo, certo? Então, era uma espécie de pegadinha, né? Deixa eu virar aqui para mim, tá? Então, tem essa situação também que a gente tem que levar em consideração, esperar pelo menos o tempo de 6 meses nos casos assintomáticos. Nos casos sintomáticos, nós temos que complementar melhor esse diagnóstico, pedir mais exames para a gente poder entender o que está acontecendo e talvez fazer uma nova intervenção ou indicar uma cirurgia parendodôntica ou até mesmo a exodontia, tá bom? Vamos ver aqui. Então, olha só, a preservação, como nós falamos ali no início da aula, mínima é de 6 meses. É importante a gente fazer esse acompanhamento inicial por 6 meses, tá bom? E por até 2 anos. Isso não significa, quando a gente fala nessa preservação, que eu não vou fazer já minha restauração definitiva. Não, a restauração tem que ser feita. Tem que ser na confiança, tá? Porque se eu deixo com restauração provisória, eu tô causando outro. Gente, me digam se voltou, que eu acho que deu um probleminha na internet. Deem um ok, um dedinho assim, dizendo que voltou. Estão me ouvindo? Oi, voltei. Às vezes acontece isso. A internet hoje aqui em casa não tá muito certa da cabeça. Bom, me deem um ok aí, pessoal. Ok, obrigada, Rodrigo. Então tá, seguindo adiante. Vamos lá. Vamos virar aqui. Vamos pra frente. Gente, agora eu vou falar um pouco sobre a questão do insucesso em potencial, tá? Obrigada, galera. Valeu. Olha só. Isso é outra coisa que a gente tem que estar atento. A questão do selamento coronário. Então, o paciente veio, ele está assintomático, o tratamento endodôntico já foi realizado até há mais tempo, não tem nada de dor, porém ele vem sem a restauração ou com a restauração deficiente. Gente, isso é insucesso em potencial. Se nós apenas restaurarmos esse dente, nós temos um grande risco de depois isso vir a dar problema e o paciente achar que tem algo a ver com o que nós fizemos, enfim. Tá? Bom, então olha só, o selamento coronário adequado exerce extrema relevância no resultado do tratamento endodôntico, tá, pessoal? Isso é até hoje, é uma frase de 1994 e vale sem dúvida nenhuma até hoje. Olha que interessante. O tratamento endodôntico de boa qualidade com uma restauração provisória de boa qualidade, o índice de sucesso é 71%. Se eu tiver um tratamento endodôntico de boa qualidade e ruim selamento coronário, cai para 71%. Então, vejam que isso é bem importante. Se eu tiver um tratamento endodôntico em más condições e uma restauração provisória boa, eu ainda tenho 56% de chance de sucesso. Ou seja, o papel da restauração é extremamente importante, tá? Então, quando eu tiver ausência de dor, porém uma boa obturação e selamento coronário ausente ou selamento coronário deficiente, com infiltração na restauração, e se isso se manteve por mais de 30 dias, a indicação é do retratamento. Já foram feitos inúmeros estudos que avaliam diferentes tempos, né? Então, a gente pode dizer que o insucesso na ausência do selamento coronário gira em torno, o tempo para ocorrer a infiltração em toda a obturação gira em torno de 20 a 90 dias. Então, em média,
a gente deve utilizar na nossa cabecinha o número 30 dias. O paciente veio e nos conta que perdeu essa restauração há mais de 30 dias, ou se ele está há muito tempo com essa restauração provisória e ela tem uma infiltração, gente, vamos fazer esse retratamento, por mais que essa obturação pareça estar em boas condições, tá? Principalmente se nós formos colocar um trabalho de prótese em cima, em que vai haver um investimento por parte do paciente, ou então, no caso da colocação de um retentor intrarradicular, às vezes a impossibilidade de se fazer um retratamento sem colocar em risco essa raiz. Por exemplo, uma fratura de raiz na hora de fazer a remoção de um núcleo. Então, é muito séria essa questão do selamento coronário, tá? E isso vale até para nos alertar na hora em que a gente conclui o tratamento endodôntico, ainda mais nesse momento que o paciente, muito paciente vai vir, agora a gente já está liberado, né, aqui em Porto Alegre, para fazer os procedimentos eletivos, mas muitos pacientes vão vir apenas quando tiverem dor. Então, nós não devemos deixar com aquele cavite para daqui a um mês, para a gente ver como é que vai melhorar a situação do coronavírus, para depois fazer a restauração definitiva. Isso não existe, tá? Nós temos que concluir a restauração definitiva o mais rápido possível, para que a gente possa dar condições para o paciente reparar. Se a gente deixar com a restauração provisória, nós não teremos concluído o nosso tratamento endodôntico, tá? Vamos ver aqui. Já falei sobre isso, tô passando aqui os slides, tá? E aqui tem uma outra situação que a gente deve levar em conta, tá? Que é o retratamento por razões preventivas. O que é isso, razões preventivas, né? Por exemplo, aqui, eu tenho uma obturação mais curta, aquém do meu comprimento desejado, que tá mais de 2 milímetros. Essa aqui, então, tá mais curta ainda no meio da raiz. O dente tá assintomático, o selamento coronário tá íntegro, certo? E eu não tenho lesão periapical visível radiograficamente. Então, pessoal, o que vai me guiar na hora de decidir se eu devo ou não retratar? Se esse paciente veio e eu fiz um exame de rotina e percebi essa situação aqui com ausência radiograficamente de lesão, e eu não vou trocar a restauração provisória, talvez eu possa fazer um acompanhamento. Ah, professora, mas tu acabaste de falar que pode ser que tenha lesão, não esteja aparecendo, e que se eu fizer uma conibin pode ter lesão. Sim, por isso que nós vamos acompanhar, certo? Não abandonar o paciente. Agora, se eu for colocar uma prótese fixa e principalmente um retentor intrarradicular, é de bom tom, sim, fazer o retratamento por uma questão até de comprometimento com o nosso paciente, né? Porque, afinal de contas, eu quero dar toda a condição para que o tratamento seja bem sucedido como um todo. Imagina que transtorno depois da colocação de uma prótese fixa, a gente ter que fazer esse retratamento que poderia ter sido feito antes. Mas não é para qualquer caso, né? Se a gente for manter, se tiver uma restauração em boas condições, nós podemos fazer sim esse acompanhamento sem problema algum, tá bom? Vamos ver aqui o que mais que nós temos. Bom, vamos falar um pouco mais agora, então, sobre alguma seleção de casos, que é uma coisa que a maioria das pessoas tem dúvidas. Vamos ver casos práticos, exemplos, tá? Para que a gente possa usar essas ferramentas mentais, né? Quando a gente estiver diante de um caso mais complicado, o que eu faço? Talvez essas imagens e essa conversa de hoje possa ajudar vocês, tá? Então, vamos ver ali, olha só. Olha aqui. Nessa primeira situação aqui da esquerda, vejam, tem uma coroa protética e ausência de retentor intrarradicular. Tratamento endodôntico curto, uma lesão periapical, uma periodontite apical. E que a gente vai fazer aqui? Bom, aqui é bem favorável. A gente pode sim indicar o retratamento endodôntico sem maiores receios. Posso desde já remover essa coroa protética para fazer o retratamento, e quem tem mais habilidade, existe uma técnica específica para a gente fazer esse preparo através da coroa, tá? Mas cuidado, isso precisa de uma técnica específica, que a gente tem um incisivo inferior, cuidado para que não ocorra perfuração, né? Desvio na hora de fazer esse tratamento. Então, cuidado nessas situações, se vocês não têm tanta experiência, talvez seja melhor primeiro remover a coroa, certo? Agora, olha isso aqui, presença de retentor intrarradicular fraturado numa raiz relativamente curta. Será que vale a pena o investimento de tempo, de dinheiro do paciente, de estresse do profissional, né? Talvez esse dente aqui esteja, sim, condenado.
Claro que tem que avaliar a condição sistêmica do paciente, a possibilidade de receber um implante, né? Mas é isso, a gente não pode sair prometendo para o nosso paciente grandes resultados em qualquer situação. A presença dos instrumentos fraturados, por exemplo, também é uma situação que a gente precisa pensar bem a localização desse instrumento e o comprimento dele. Nessa imagem aqui, parece que é um espiral de lentulo que eu tenho aqui dentro, eu vejo inclusive que ele tem uma parte desse instrumento bem próxima aqui, ele foi quebrado, foi fraturado num comprimento longo, mas no terço cervical. É um instrumento mais fácil de remover. Agora, o instrumento fraturado exatamente na curva, na porção apical, exige um pouco mais de habilidade e aqui tem que abrir o jogo com o paciente, dizendo que pode ser que a gente não consiga remover. Claro que se a gente consegue ultrapassar e limpar essa região e usar uma boa medicação intracanal, as minhas chances de sucesso aumentam. Então, muitas vezes, e é por isso que a gente tem que ter uma noção e segurança em relação aos índices de sucesso, a minha técnica e a seleção do caso para o retratamento, para passar essa segurança para o paciente e dizer, olha aqui, tem um fragmento de instrumento aqui. Claro que a gente nunca faça isso, a gente nunca fala mal do colega, porque a gente nós mesmos poderíamos ter fraturado aquele fragmento aí no terço apical, naquela curvatura abrupta do incisivo lateral. Quem nunca? Aqui, quem nunca? Tá? Eu já, né? Mais de uma vez a gente, infelizmente, promove acidentes, né? Então, quem aqui nunca causou, não teve nenhum problema desses, que atire a primeira pedra. Então, a gente também tem que ter delicadeza na hora de falar as coisas para o paciente e todo colega é colega, porque outro dia pode ser comigo, né? Então, se um dia tiver algum insucesso meu que algum colega vai tratar, eu gostaria que ele falasse disso com delicadeza, se colocando na pele do outro, né? Então, vamos com calma. E sim, tentar fazer, isso vai depender da habilidade de cada um, tentar fazer então a ultrapassagem desse instrumento. Mas sem dúvida nenhuma tem que abrir o jogo com o paciente e explicar o porquê que isso é complicado e tudo mais. E ainda assim eu faria o retratamento, primeiro a tentativa de retratamento. E se por acaso nós não formos bem sucedidos e ao longo de um controle clínico radiográfico a gente observa que não ocorre a diminuição da lesão, ou até por outro lado aumenta a lesão, a gente pode até indicar sim a apsetomia. A questão da apsetomia e da cirurgia parendodôntica, né, ela tem sim um bom índice de sucesso, mas quando indicada corretamente. A gente vê baixos índices de sucesso na cirurgia parendodôntica quando extrapola a sua indicação. Depois eu vou mostrar para vocês aqui alguns casos, tá bom? Oba, coraçõezinhos, adoro. Obrigada pelos corações. Tá? Vamos ver mais alguns casinhos aqui. Olha só. Bom, presença de retentor curto. Ui, virei água aqui. Desculpa. Tava com um copo d'água aqui, virei. Presença de retentor curto versus um verdadeiro poste, né? Aqui nós vamos apostar, sem dúvida nenhuma, na remoção desse núcleo e o retratamento. Mesmo que essa lesão tenha uma imagem radiográfica compatível com cisto. Pode ser sim que seja necessário fazer uma apsetomia complementar, mas ainda assim, pela presença do retentor curto, eu faria o retratamento. Porque aonde que está a infecção, pessoal? É isso que vocês têm que saber. A infecção, ela não está aqui na lesão. Ela não tá aqui só na região periapical, ela tá na raiz. A gente tem ramificações, certo? Então, por favor, vamos sempre pensar que a gente deve, mesmo nas situações em que está indicada a apsetomia, na medida do possível, fazer também o retratamento. Agora, muda totalmente de figura aqui, né, pessoal? O risco que nós teremos ao remover esses verdadeiros postes dessa raiz é muito grande, então aqui talvez o indicado seja somente a apsetomia, e aí talvez o meu índice de sucesso não seja tão alto e o paciente tem que estar querendo comprar isso, certo? Essa ideia, certo? Olha aqui, outra situação, presença de retentor intrarradicular, porém com espaços vazios no canal. Aqui, inclusive, tem um desvio, né? Mas vejam aqui, mesmo com esse retentor grande e a presença de espaços vazios, gente, o que adianta fazer a apsetomia aqui? Pensem comigo. O que adianta fazer a apsetomia nesse caso aqui? Não adianta. Olha o espaço que tem aqui. A gente vai só cortar o ápice e a infecção vai permanecer. Não vai dar nem tempo disso aqui cicatrizar.
porque já vai ocorrer uma nova infecção e a perpetuação do processo inflamatório. Então a gente precisa raciocinar se aqui, na verdade, a indicação é remover o núcleo. O paciente já fica sabendo disso. Se nós, por exemplo, ocorrer a fratura da raiz durante a remoção do núcleo, esse dente vai para extração, é uma tentativa. Mas então vale a pena sim tentar remover esse núcleo e fazer um retratamento adequado, uma dilatação desse canal, uma nova obturação, certo? Porque se nós não fizermos isso, fizermos somente a apsetomia, de nada vai adiantar, o paciente vai perder o dente igual, tá? E atenção para esses casos aqui, né, das fraturas longitudinais, certo? Acho que eu não trouxe nenhuma imagem radiográfica, mas são aquelas situações, pessoal, em que a gente tem uma imagem radiolúcida de todo o ligamento periodontal. Todo ligamento periodontal tem um grande espessamento ou em uma das proximais da raiz. Isso é uma imagem compatível com fratura longitudinal e aí a indicação é extração, tá? Então, não vamos deixar de lado isso, certo? Fiquem atentos para essas imagens radiolúcidas ao redor de toda a raiz, tá bom? Às vezes não precisa nem de tomografia Cone-Beam, né? Tá sem foco aqui. Às vezes não precisa nem de tomografia Cone-Beam, simplesmente pela imagem radiográfica, a mobilidade, às vezes na hora que a gente faz, então, o teste de mobilidade do dente, ocorre um pouco da isquemia da mucosa pelo deslocamento do fragmento fraturado e a gente já tem ali, clínica e radiograficamente, o diagnóstico da fratura longitudinal, tá bom? Vamos ver outros casos. Esse aqui é um caso que nós discutimos hoje no nosso grupo de WhatsApp, tá? Estão todos convidados a participar. Então, a colega queria saber qual seria a conduta, certo? Para esse dente 46 e para o dente 47, que aqui até não é retratamento, mas enfim. Eu acho que mesmo nessa condição que a gente tem aqui, ó, mais coraçãozinho, oba! Mesmo nessa condição aqui que a gente tem já de uma raiz mais curta, eu acho que valeria a pena, sim, usando uma técnica adequada, a tentativa de remoção do núcleo e o retratamento dos canais. Por quê? A gente vê que aqui faltou mesmo, né? Preparo químico-mecânico, a mesma coisa nessa região. Não vai ser fácil, não vai, né? A gente sempre tem que se perguntar antes de fazer um retratamento, será que eu vou conseguir fazer melhor? E passar a expectativa correta para o paciente, né? E não dizer, não, isso aqui é barbada, eu vou tirar o núcleo, depois eu vou fazer o PQM, tu vê, ficou super curta a obturação, vou fazer um novo preparo químico-mecânico e vai ficar tudo maravilhoso. Não é bem assim, tá? Então vamos dar sempre a real para o paciente. É sempre melhor a gente colocar a expectativa dele um pouco mais abaixo, porque aí vai ser mais fácil da gente superar a expectativa. Quando a gente faz o contrário, é bastante prejudicial, né? Quando a gente coloca a expectativa do paciente lá em cima e não consegue resolver, aí é bem mais complicado, tá? Então, realmente, com todo o carinho, com a técnica correta, com o uso do ultrassom, se pode tentar remover esse núcleo de uma forma bem atraumática, bem pouco traumática, né? E fazer o retratamento, tá bom? Vamos ver o próximo. Esse aqui é um caso que nós discutimos já faz algum tempo, semana passada, eu acho, tá? Vejam, uma lesão muito maior e olha que interessante, pessoal. Aquele tratamento de canal, entre aspas, aquela obturação, entre aspas, em boas condições, tá? Aqui, nesse caso, com uma lesão desse tamanho, a gente já imagina que seja uma lesão cística e a indicação seria retratamento associado aqui com a apsetomia. Aqui eu nem aguardaria o reparo, faria o retratamento e logo na sequência a apsetomia. Puxa vida, 52 minutos. Vamos lá. Tá? Esse aqui é um outro caso de uma colega muito querida e é semelhante àquilo que nós tínhamos conversado antes, tá? Aqui, gente, de nada adianta fazer a apsetomia quando a gente tem uma obturação bastante deficiente, porque o canal está contaminado. Então, sim, tem que tentar remover o núcleo e avisar para o paciente que ele perderia o dente de qualquer forma, se por acaso vier a ocorrer a fratura durante a remoção do núcleo, tá? Porque se nós não conseguirmos remover esses núcleos, ele vai acabar perdendo o dente em função dessa infecção, que não deve ser deixada a seu próprio curso, porque a reabsorção ela vai aumentar e esse paciente vai perder osso para um futuro implante. Então, a gente tem que ser bastante consciente.
Pessoal, se por acaso a live for cortada daqui a alguns minutos, eu já vou agradecendo a presença de todos, mas fiquem aqui, pelo amor de Deus, não vão embora que tem mais uns casos legais, tá? E eu vou colocar no grupo do WhatsApp amanhã esse resumo. Fiquem comigo, que ainda tem coisa boa aqui, tem mais uns minutinhos, tá? Deixa eu passar aqui, olha só. Esse aqui é um caso bem interessante, tá? O paciente procurou atendimento, aqui não tem a periapical inicial, tá? Essa aqui já é a Conibin. E radiograficamente era um dente que tinha sido tratado recentemente, feita endo recentemente, e radiograficamente estava relativamente em boas condições esse tratamento. Talvez aqui pudesse ter vindo um pouco mais 1 ou 2 milímetros para apical, certo? Mas o paciente nunca ficou sem dor e era um caso de polpa viva. Puxa vida, mas o que houve com esse paciente? Será que ele tá com um problema psicológico aqui, com dor nesse dente? Foi feito tudo correto? E aí, quando a gente vai ver os outros cortes, vejam aqui, ó, primeiro na raiz mesial, canal mésio-vestibular, bem obturado, canal mésio-lingual, bem obturado, e olha aqui na raiz distal. Nós não observamos a presença do canal distolingual. Parecia, olha só, que era uma entrada oval e que era um canal único. Só que aqui faltou exploração, certo? Polpa viva que não passa dor nunca, né? Poderia se tornar depois uma polpa necrosada e ia piorar a situação, tá? Então, por exemplo, essa é uma outra indicação para a tomografia Conibin, tá, gente? Naqueles casos em que o paciente vem de um tratamento endodôntico recente e a dor permanece ou a dor passa temporariamente e logo volta. A gente faz a radiografia, aparentemente está tudo bem, e aí quando a gente vê na tomografia é algum canal que a gente deixou passar, tá? Isso é bem comum, isso acontece nas melhores famílias, tá bom? Vamos ver o que mais aqui que a gente tem de casos. Deixa eu virar. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é outro caso que a colega nos passou, tá? Ela tinha pedido a tomografia Conibin em função do dente 27, que acabou sendo extraído, parece que tinha uma fissura aqui, uma fratura, e ela observou já de início esse tratamento endodôntico incompleto, né, gente? Que tá na cara que aqui precisaria refazer, tá? No momento, esse paciente tá assintomático, nesse dente não tem lesão, já tem um espessamento mucoso aqui do seio maxilar. Vamos ver aqui nos cortes, vejam, olha só, raiz palatina, então, faltam alguns milímetros, e aqui também na raiz mésio-vestibular e a presença de 2 canais, o canal mésio-vestibular, deixa eu ver uma coisa, canal mésio-vestibular e o canal mésio-palatino que não foi tratado. Vejam aqui os outros cortes, certo? E aqui aparece bem ele, ó, o canal primeiro, o canal mésio-vestibular, e faltam alguns milímetros para obturação, e aqui o canal mésio-palatino que não foi trabalhado. Deixa eu ver, cadê aqui? Canal mésio-palatino desse dente 26. Ainda não tem lesão, vejam, mas é um dente que nós já poderíamos de antemão indicar o retratamento endodôntico em função dessas deficiências. E aí, mais uma vez, olha só, o corte axial em que a gente vê obturado o canal mésio-vestibular, a raiz ela é elíptica, né? E nós vemos, então, que algo tem que ter aqui, né? Não pode ter esse achatamento, esse espaço todo, e ali tem, então, o canal mésio-palatino. Esse é outro exame feito na tomográfica aqui de Porto Alegre, que é de altíssima qualidade, o trabalho do Frederico Prates e a equipe, certo? Vamos ver então. Isso aqui a gente já viu, né? Então a questão da sintomatologia prévia, só pra gente revisar. Temos que saber qual é a situação anterior da polpa, se é polpa vital, se é polpa necrótica, certo? O tempo decorrido do tratamento e às vezes é legal ter radiografias antigas para nossa comparação. E para que a gente possa decidir isso, além da questão então da imagem radiográfica sugestiva de lesão, é importante a gente avaliar a possibilidade da remoção da restauração coronária e do retentor, uma avaliação periodontal e a proporção coroa-raiz, né? Para a gente ver se é algo que a gente consegue fazer. Vejam aqui, né? Presença de instrumentos fraturados, são mais complicados, certo? Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria deixar para vocês, tá? Vou compartilhar esses slides ali no grupo, tá? Podem entrar em contato comigo, coloquem as dúvidas de vocês, certo? E, bom, enfim,
qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao retratamento, vamos tentar pensar essa questão da infecção e da questão de que se a gente conseguiu tratar bem todos os canais, se nós conseguimos dilatar bem esse canal tem sim um diâmetro anatômico que tem que ser considerado. Eu vou colocar para vocês também esse artigo do VU, que é bem importante. E também temos que lembrar que os canais não são circulares, eles podem ser circulares lá em apical. E olhe lá em apical eles também podem ser ovoides, também podem ser elípticos, certo? Vamos estudar anatomia e vamos saber usar bem todas as ferramentas que a gente tem a nosso favor. Muito obrigada, boa noite e qualquer dúvida me chamem. Onde é que desliga? Aqui.